Estamos começando pela TV Câmara de Tupã mais um programa Ponto de Vista. Um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas de interesse da nossa comunidade. E hoje o tema do nosso programa é a alta do dólar, os efeitos disso na economia e também na vida das pessoas. E para falar sobre esse tema, nós temos a presença do vereador Israel Veloso, o vereador Tutu, e temos também a presença do economista formado pela Universidade de São Paulo, professor e gestor acadêmico das faculdades Facate, professor Roberto Kawasaki. Professor, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara para a gente falar um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida, falar da economia do nosso país. É uma satisfação imensa a gente voltar novamente à TV Câmara, atendendo um convite do professor Rogério e do vereador Tutu, para discutir um assunto tão preocupante nos dias de hoje, né, e que causa realmente muita perplexidade, tendo em vista o impacto que isso significará. Na verdade, nós ainda não sofremos aqui no Brasil o ponto ápice dessa crise trazido por esse vírus, pelo coronavírus. Vereador, seja bem-vindo também à TV Câmara, e o senhor trouxe um tema que é atual, que é essa questão da preocupação, primeiramente com o dólar, mas a economia de um modo geral. Com certeza, Rogério, um grande prazer estar aqui novamente a essa casa, a TV Câmara especificamente, e agradecer ao professor que aceitou o nosso convite, um companheiro até de casa, já foi vereador aqui em Tupã, então o nosso convite aqui, por ele ter aceitado. E é um assunto que tem demandado, que tem visto que é o assunto da vez, o dólar, a alta do dólar, tanto a questão da economia mundial e também do nosso país, um assunto muito relevante que a gente vem trazer para a nossa população. Professor, a pergunta que todo mundo se faz é por que o dólar subiu tanto, quais são as causas da alta do dólar? Bom, inicialmente o dólar já vinha num ritmo ascendente devido à política de juros do governo federal, onde a gente pôde acompanhar ao longo dos últimos meses a queda da taxa Selic, o controle dos juros do cheque especial, as demais taxas de juros também em queda, principalmente de investimentos, de fundos, de aplicações financeiras, e com isso houve uma fuga de investidores estrangeiros com títulos, com elementos econômicos que trabalhassem em cima das ações na Bolsa de Valores também. Então, com isso houve uma fuga de dólares, houve a demanda de dólares que é razoavelmente estável, com uma oferta menor, era de se esperar, como ocorreu, um aumento do dólar. E aí, quando veio a crise do coronavírus, o comércio internacional diminuiu o seu ritmo e aí a economia como um todo passa a sofrer, não apenas o turismo, mas as importações, as exportações, e com isso a demanda pelo dólar acaba atingindo um outro patamar. É evidente que com isso os investidores preferem sair da Bolsa de Valores, tendo em vista que as empresas vão faturar menos, com uma menor taxa de lucratividade. Então, com isso, os investidores preferem ficar com o dólar do que aplicar na Bolsa em outros fundos. E com isso o dólar sobe, a Bolsa cai e causa todo esse transtorno para a economia brasileira, e no mundo todo tem sido assim. O senhor falou que ainda não chegou no ápice dessa crise, e o dólar ele ainda vai subir mais. Essa semana ele chegou a ultrapassar os R$5, fazia muito tempo que não acontecia, Sem dúvida, e é possível que ele ultrapasse muito mais do que isso, talvez R$5,50, talvez até R$6, por conta do tamanho, da dimensão que o coronavírus irá trazer para a saúde pública brasileira, o impacto do que isso vai significar, porque nós não temos essa dimensão ainda, Nós não temos, por exemplo, uma notícia com relação à vacina, por um controle mais eficaz da própria propagação do vírus. Então, o impacto para a saúde pública brasileira, nós ainda não chegamos no nível máximo. Quando chegar no nível máximo, isso vai ter um impacto muito significativo sobre a produção, sobre o consumo, sobre as importações, sobre as exportações. Então, isso vai trazer ainda mais um problema sério para a economia brasileira, impactando também com isso o nível de emprego de mão de obra, a arrecadação de tributos, enfim, é todo um quadro macroeconômico que traz muitas preocupações. E o quadro é, portanto, trazido por um elemento externo
que é a saúde pública, impacta e muito a economia brasileira. Professor, essa mudança aí no preço do dólar, ela tem pontos só negativos ou existe algum ponto positivo e o que o senhor destaca aí? Bom, o ponto negativo nós já comentamos. O ponto positivo, alguns deles, é de que com a alta do dólar facilita bastante a exportação de produtos brasileiros, porque o produto brasileiro fica mais barato, então há uma demanda maior pela produção brasileira, as exportações sobem e também, por outro lado, o produto estrangeiro fica mais caro. Então as importações, por outro lado, caem. Em termos de turismo, a saída de brasileiros para fora diminui porque o dólar fica muito mais caro. E, no entanto, aumenta-se o turismo interno. Por outro lado, há uma entrada maior de turistas estrangeiros, né? Seria de se esperar. Mas, com o coronavírus impactando o turismo internacional, esse efeito fica neutralizado, não é? Então, passamos a ter uma situação apenas negativa neste momento da alta do dólar. Os aspectos positivos da alta do dólar ficam neutralizados pelo coronavírus. Vereador? Eu vejo constantemente as informações que vêm de nível internacional e também agora nível Brasil. Tenho visto a preocupação dos brasileiros, principalmente até os pequenos investidores, que agora tem aumentado esse gama de pequenos investidores. Eu costumo acompanhar porque eu tenho alguns pequenos investimentos, só para conhecer o mercado. E a gente tem visto até os nossos corretores, as informações e os conselhos que eles têm dado para a gente. Então, uma coisa assim que é nível mundial, ainda não chegou a cadeia perto da gente aqui, mas logo, logo vai chegar. Então, é uma alta preocupação com esse nível mundial e tenho certeza que estabilizando o coronavírus, eu creio que possa estabilizar esse mercado financeiro, a busca por nossos produtos, a busca por produtos de fora e a mão de obra nossa vai ser realmente valorizada novamente e com certeza vai equilibrar. Professor, na nossa região, qual impacto pode ter? Porque a gente sabe que algumas regiões trabalham com exportação. Região de calçadista, por exemplo, de couro, região de gado. A nossa tem a questão do amendoim, tem também essa questão de ser uma área agrícola. O que pode impactar aqui de positivo e negativo também? Bom, em vista do comércio internacional ser afetado pelo coronavírus e também toda a cadeia produtiva, isso vai impactar negativamente porque o comércio internacional vai diminuir, não é? E também, imagina um quadro onde as pessoas não vão trabalhar, não vão sair de suas casas. Então vão deixar, por exemplo, de consumir, de almoçar fora de casa. Então muita gente vai trabalhar em casa. Então isso vai significar uma redução na própria atividade do comércio, na área de prestação de serviços, que por sua vez, no segundo momento, impacta o setor industrial e o agronegócio. Então é um efeito multiplicador, né? É um círculo vicioso, isso impacta num segundo e terceiro momento o nível de emprego e arrecadação de tributos. Então a crise pode se estender, eu diria que o ano de 2020 é um ano perdido, do ponto de vista do que pode significar, inclusive em todas as ações. A gente percebe até as notícias vindas do mundo esportivo, né? Os campeonatos dos mais variados esportes estão sendo adiados, outros tantos cancelados, e então isso significa uma menor circulação do dólar e do dinheiro. Então, do ponto de vista econômico, que a atividade econômica cai em todos os países. Então, direta e indiretamente, vai acabar interferindo na nossa região. Ou seja, a demanda por amendoim, por exemplo, no comércio internacional vai acabar diminuindo nos próximos meses. Professor, aquela pessoa que está em casa, o senhor deu vários exemplos, assim, mas que ela não tem nenhuma ligação direta, ou ela imagina que não tem. Mesmo assim, essa mudança vai impactar na vida ali da dona de casa, daquele pequeno comerciante, aquela pessoa que vende os seus produtos numa lojinha, em todos, né? Sem dúvida. As recomendações que a gente observa pelo Ministério da Saúde é que se evite aglomerações, por exemplo, né? Várias escolas já estão adiando as suas aulas, estão suspendendo as suas aulas. Isso tem um impacto também. Muitas pessoas viajam e viajaram pelo mundo. E há pessoas que hoje estão infectadas que sequer sabem que estão infectadas porque a manifestação leva alguns dias, né? Cerca de 1 ou 2 semanas em torno disso. E isso causa um problema, na medida em que, por exemplo, até altas autoridades estão
nesse círculo. A gente vê as notícias do presidente Trump, que se encontrou com o presidente Bolsonaro, e o secretário de comunicação estava infectado. E com isso o próprio presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente, poderão também hoje já estar infectados. Então é um quadro de muita preocupação em termos de saúde pública. E quando isso ocorre, e por isso que as autoridades todas do mundo todo, o diretor-geral da OMS tem falado sistematicamente em evitar o pânico, né, para que as pessoas mantenham a serenidade e a tranquilidade, porque se elas agirem de uma forma puramente emocional, o impacto será ainda maior. O comportamento econômico, normalmente, ele deve ser racional. Se ele for emocional, aí é um quadro muito mais preocupante, porque as pessoas vão evitar, inclusive, as atividades, a circulação de pessoas. Então, isso é muito ruim para a economia. A economia funciona quando a circulação ela é atrelada à produção. Quando a circulação diminui, circulação de pessoas, de produtos, significa que o consumo diminui e, no segundo momento, a produção diminui. E aí a economia deixa de funcionar e todos saem perdendo a longo prazo. Como já se trata de uma pandemia, na nossa região a gente ainda não tem, pelo menos as notícias oficiais, né, nenhuma pessoa, por exemplo, de Tupã e da região infectada. Mas o primeiro que tiver, ela acaba propagando para outras pessoas. E o que é preocupante é que a gente não tem uma estrutura de saúde para atender a todos, não é? Vai causar um outro problema também. E, além do que, vai atingir as pessoas de uma faixa etária maior. E nós estamos nos aproximando de um período de temperaturas mais baixas, onde naturalmente as pessoas de maior faixa etária encontram problemas como, por exemplo, gripes, resfriados. E aí vai causar um outro problema de saúde pública para todos nós. Então é um quadro muito preocupante. O senhor falou que 2020 é praticamente um ano perdido assim para o crescimento, para a economia. O Brasil vinha, desde que o presidente Michel Temer assumiu, se transformou assim, num país de reformas, né? Várias reformas, começou pela trabalhista, sim, agora a reforma da Previdência, mais duas, a tributária está engatilhada ali, a reforma administrativa. Como é que o senhor acha que vai ficar esse quadro? O senhor acha que o Congresso ou os governantes precisam continuar com essas reformas, mesmo nesse ano perdido, ou mudar esse quadro, segurar um pouco? As reformas são necessárias porque a reforma tributária, por exemplo, porque o custo do produto brasileiro é muito alto. Então é preciso uma reforma tributária para reduzir o custo, o preço do produto nacional, para ele ser competitivo lá fora. Aí a gente conseguir aumentar a pauta de exportações e com isso aumentar a produção interna também, gerando emprego. Esse é o nosso ponto-chave. E recuperar o processo de industrialização que a gente vem perdendo ao longo das últimas décadas. O Brasil sofre um problema de desindustrialização. A gente precisa retomar o nosso ciclo industrial, uma política industrial mais ativa, né? E com isso nós vamos melhorar o impacto sobre os outros setores, seja do agronegócio e também a área do setor terciário, comércio, prestação de serviços, e nós diminuirmos a taxa de desemprego, que é o grande problema do Brasil. Eu tenho dito e tenho escrito muito sobre isso, de que o Brasil cresce 1% ao ano, por quê? Porque tem uma taxa de poupança da ordem de 15% a 16% do PIB, que por consequência gera também uma taxa de investimento, a gente chama de formação bruta de capital fixo, também de 16%. Nas características que a gente tem na economia brasileira, isso gera um crescimento de 1%. Bom, então como é que nós fazemos para aumentar o crescimento? Aumentar a taxa de investimento. Como aumentar a taxa de investimento? Aumentando a taxa de poupança, não da poupança interna, porque o brasileiro teria que consumir menos e guardar mais. Isso não é possível e nem é recomendável. Então a gente tem que atrair capital estrangeiro. E para atrair capital estrangeiro, o Brasil tem que voltar a ser competitivo, com estabilidade jurídica, estabilidade econômica, com o custo do Brasil mais baixo, não é? Um país onde a gente diminua o tamanho do Estado, hoje ele é muito grande, por isso que exige-se uma carga tributária tão alta, e aí prejudica demais o preço final do nosso produto e a gente perde competitividade. Com isso a gente acaba crescendo 1% ao ano. Se nada nós fizermos para modificar esse quadro, nós vamos ficar sistematicamente crescendo 1% ao ano do PIB, que é insuficiente para atender o crescimento da própria população e aumentar a renda per capita, o poder aquisitivo, recuperar o nível de consumo e também com isso a produção e o nível de emprego. O governo ele interveio em alguns momentos
para segurar até a questão do preço do dólar em muitas oportunidades, né? Comprando, fazendo aquela troca comercial para estabilizar. Sim. O governo brasileiro tem fôlego para aguentar por quanto tempo essa necessidade de intervir no mercado? Bom, nós trabalhamos com um quadro comparativo que é o seguinte, o nível de reservas internacionais do Brasil hoje é próximo de 400 bilhões de dólares, que é mais ou menos o que o Brasil tem de dívida externa. Então, a rigor, o investidor lá fora, ele trabalha com essa ideia, ele olha para as reservas internacionais e sabe que o Brasil tem condições de, com esses recursos, pagar a dívida. Então, isso causa uma certa tranquilidade para ele. Na medida que a gente começa a utilizar os dólares, né, vendendo dólares no mercado, para compensar essa fuga e reter um pouco essa alta do dólar, a gente diminui reservas. Isso vai causando uma certa apreensão, porque a perspectiva de meses, né, dessa crise trazida pelo coronavírus pode prejudicar ainda mais essa relação estável que a gente tem. A não ser que a gente consiga aumentar as exportações, diminuir as importações. E nesse quadro de comércio internacional trazido pelo coronavírus, isso é praticamente inviável. Então nós estamos trabalhando, queimando dólares, que tem um efeito paliativo, não resolve o problema e não vai resolver, mesmo que a gente gaste os 300 bilhões de dólares. Por quê? Porque é um problema trazido fora da economia brasileira. É um problema de saúde pública, não é? Que causa apreensão, que causa fuga de capitais, o dólar sai, a bolsa cai e causa todo esse ciclo vicioso que não é trazido por uma crise econômica. Por quê? A inflação está sob controle, o desemprego não aumenta, a produção não sobe, mas pelo menos nós não estamos em recessão. Taxa de juros baixa, ou seja, a gente está trabalhando com um quadro macroeconômico muito razoável, mas isso é insuficiente para trazer crescimento econômico. Agora, vindo essa crise trazida pelo coronavírus, definitivamente nós não temos condições de apresentar um crescimento maior do que 1% em 2020. Vereador, o senhor, na sua área de trabalho, atuação, o senhor conversa com muitos comerciantes, empresários, o senhor já sente essa preocupação de fazer dívidas, né, de investir no seu comércio, de se preparar aí como as lojas fazem no começo de ano, ou os comerciantes segurando um pouco mais? Como é que o senhor vê? Com certeza, Rogério. Com a troca de governo federal, eles já ficavam preocupados. Existia todo um planejamento, mas a ponta da cadeia ali, o comerciante, ele já estava preocupado. E vindo uma crise como essa, é até importante voltar na questão que o professor falou da informação. Hoje com o celular tudo mais rápido, a tecnologia veio para ajudar. Essa informação ela vem com várias informações. Às vezes o fake news atrapalha muito. O comerciante ele tende a se segurar mais, às vezes ele não arrisca, não investe um pouco mais por causa de todas essas informações talvez falsas. Então vale até lembrar você comerciante, você investidor, de procurar informações verdadeiras, poder estar alicerçado, ter uma base, assim como o professor está aqui trazendo essas informações, a pessoa que realmente conhece o mercado. Uma aula que nós estamos tendo hoje aqui, professor, de ter essas informações verdadeiras para poder ter uma base, um alicerce. Então, hoje eu aturo na área de tecnologia, são investimentos altos e em pouco espaço de tempo. E com isso, realmente, com essas informações, o pessoal tende a segurar mais. Então, esperar toda essa crise econômica para poder reaquecer o mercado, para poder voltar a investir. Então, algumas fake news têm atrapalhado o nosso comércio. Professor, de que maneira, o vereador lembrou uma coisa importante, né? Os boatos, né, para o mercado, eles são danosos, né? E para o dia a dia aí da população? Sem dúvida. As notícias falsas, muito embora, como disse o vereador Tutu, ele está todo coberto de razão, nós temos tecnologia, né, nós temos informações disponíveis e as pessoas podem verificar se as notícias são ou não falsas, né? Mas, em todo caso, isso impacta negativamente para o mercado. E numa crise como a gente está presenciando no atual momento, sem que a gente tenha ainda um quadro do momento crítico, esse momento ainda não chegou, e causa apreensão em todos nós. E o ser humano, por natureza, quando ocorre fato dessa natureza, ele se retrai, ele perde a confiança. E boa parte do comportamento econômico depende do nível de confiança. Então, o vereador Tutu está coberto de razão. Com isso, os agentes econômicos, consumidores, investidores, produtores,
quem atua no mercado acaba ficando preocupado, agindo com uma certa precaução, e isso prejudica ainda mais um quadro econômico que já não era tão bom, e com a crise trazida, a crise pode se tornar um pouco maior. Bom, nós vamos fazer um intervalo, o vereador, professor também, depois a gente vai voltar a retomar esse assunto, falar, tem uma série de questões, né, que dizem respeito ao dia a dia da comunidade, das pessoas, para a gente debater. Quem vai viajar, com relação a compras, quem trabalha com compra e venda e tecnologia e coisa do Paraguai, mas daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para o intervalo e na volta continuaremos com o nosso programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Tutu e também o economista, gestor acadêmico, professor das faculdades Facate, Roberto Kawasaki. Até já.